Você quer saber qual é o melhor ETF de ações brasileiras? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar e te mostrar como comparar e qual é o melhor ETF na minha opinião. Eu me chamo Lucas Borelli, sou certificado CEA e nesse vídeo eu vou falar sobre 5 ETFs que estão na moda, que estão muito comentados ultimamente. Mas antes, deixa eu explicar algumas situações. Pegar esses 5 ETFs, colocar um do lado do outro e ver a rentabilidade e escolher o melhor apenas assim, não é o jeito certo de se fazer. E você sabe por quê? Porque o tempo conta muito e a maioria desses ETFs não tem um histórico relevante para se levar em consideração. E dos ETFs que eu vou falar, só 2 deles têm um histórico de tempo que vale a pena ser avaliado. E os outros, por não ter tempo suficiente, eles podem levar você a cometer um erro. Bom, eu vou deixar aqui na tela para vocês verem a comparação do BOVA11 e do DIVO11. Vocês podem ver que o BOVA11 está com uma rentabilidade de 30%, enquanto o DIVO11 está com uma rentabilidade de 26% apenas. E isso eu peguei uma janela de 6 meses, está marcado aqui, ó. Então nessa janela vocês conseguem ver que o BOVA11 é melhor que o DIVO11. Mas será que isso é verdade? Por que eu falo que precisamos de tempo para analisar se um ETF é bom? Olha esse próximo gráfico aqui. Essa é a comparação desde o início do BOVA11 e do DIVO11. E olha, ele está comparando desde 2012. E olha a comparação entre os dois. O DIVO11 está com 341% de rentabilidade contra 200% do BOVA11. Então, numa janela curta de período, não dá para analisar se um ETF é bom ou não. A gente tem que analisar sempre um ETF no longo prazo. Por isso que eu falo que só esses 2 ETFs têm histórico suficiente para fazer uma boa análise. E como a gente pode ver, no curto prazo o BOVA ganhou, mas no longo prazo o DIVO11 ficou muito na frente. Então tomem cuidado por analisar janelas muito curtas. E é o caso desses próximos ETFs. Eu vou analisar numa janela curta, porque eles não têm histórico para comparar. E vocês vão ver que isso vai se repetir. E agora eu vou mostrar o gráfico com a comparação dos 5 ETFs. O BOVA11, o DIVO11, o AUVP11, o QLBR11 e o LVOL11. E desses ETFs, apenas esses 2 têm mais de 10 anos de histórico. O AUVP11 e o QLBR, eles foram criados em 2025 e o LVOL11 foi criado em 2024. E é um período muito curto para se analisar. E como a gente pode ver aqui, ó, tem 5 meses de análise aqui nesse gráfico. Foi que comecei no mês 10 de 2025. E a gente pode ver que o BOVA11 é o que está ganhando. Mas e o DIVO11 é o último. Mas eu já mostrei que no longo prazo o DIVO11 ele supera o BOVA11. Então a pergunta que fica é, e esses 3 aqui? Como eles vão performar no longo prazo? Ainda a gente não sabe, por isso que não tem como cravar qual é o melhor dos 5. Eu obviamente acho o DIVO11 o melhor ETF e eu tenho a maior exposição da minha carteira nele, porque ele tem histórico. Esses outros 3, eles até são interessantes. 2 deles eu tenho na minha carteira, que são o AUVP11 e o QLBR11, mas eles não têm histórico suficiente para provarem que eles vão valer a pena no longo prazo. Por isso o percentual deles na minha carteira é bem pequeno. E a minha opinião é que todos valem a pena, mas os únicos com histórico para a gente analisar, eu já falei, é o BOVA e o DIVO. Os outros, você pode ter eles em carteira sim, mas um percentual menor, porque eles não têm histórico. Eles não nos mostraram que vão ser lucrativos numa janela grande de tempo. Então eu prefiro manter uma exposição maior naqueles que já se provaram e deixar aqueles que ainda não se provaram com um peso pequeno dentro da minha carteira. Eu espero ter feito você entender essa minha opinião, entender que nem sempre o que está vencendo em 1 mês, em 2 meses, em 5 meses ou 6 meses é o que vai continuar vencendo ao longo das décadas, porque quando a gente fala de ETFs, nós falamos em investir para sempre praticamente, ou até não mudar a nossa estratégia. Enquanto sua estratégia for de crescimento de patrimônio,
os ETFs você pode segurá-los para sempre, enquanto for a estratégia. A partir do momento que você mudar a estratégia de crescimento para renda, aí você pode se desfazer dos ETFs que você tem de crescimento para focar nos ETFs de renda, ou fundos imobiliários, ou qualquer coisa que você queira até. Mas para crescimento, você pode segurar esses ETFs por todo o período da sua carteira. Então nós estamos falando de períodos longos, de décadas. E como esses ETFs não têm histórico, eu prefiro ficar com o Divo 11. A minha opinião, ele é a melhor escolha. Mas eu não posso negar que a metodologia do QLBR e do AUVP chamaram a minha atenção. Só que elas ainda não se provaram. Então eu me expus nela, mas não muito. Porque se elas não forem boas o suficiente, pelo menos foi só uma parte do meu patrimônio. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, espero que você saia daqui com um conhecimento e sabendo que o que vale mais é o histórico do que as promessas de alguns youtubers. Mas como sempre, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um conteúdo educacional e se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal. E comenta aqui as suas dúvidas sobre os ETFs que eu irei responder. E esse vídeo que eu estou fazendo hoje foi de um comentário que eu peguei que me pedia para fazer essa comparação e eu trouxe esse vídeo. Então pode fazer suas perguntas que eu irei responder. Eu ainda sou um canal pequeno, eu tenho como responder a todos. Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!